Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. 2h01, muito boa tarde para você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você estará comigo, Juan Rodrigues, em mais um Cidade do Esporte, aqui na rádio Seu Esporte Bradesco Esportes FM, com muito conteúdo, informações dos 4 grandes do Rio de Janeiro e muito mais. E quem está do meu lado é Bruna Vitória, para mais um programa com muitas informações. Tudo bem, Bruna? Tudo bom, Juan? Boa tarde para você e amigos da Bradesco Esportes FM. Está começando a segunda edição do Cidade do Esporte, que traz para você todas as notícias do seu clube de coração e muita notícia olímpica. Fique conosco, você está na Bradesco Esportes FM e vamos agora direto girar destaques. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Na equipe do Flamengo, diretoria solicita autorização do conselho para contratar zagueiro. E no Vasco, após vitória sobre o Botafogo, Jorginho muda o tom do discurso e indica que dará prosseguimento em seu trabalho no Vasco. E no Fluminense, com dinheiro em caixa, o tricolor irá ao mercado para disputar o título do Campeonato Brasileiro. Mesmo com alto número de cartões amarelos, o técnico Ricardo Gomes não achou o jogo de ontem violento. O clube segue em busca de atacantes para o Brasileirão. Esses os destaques do seu clube aqui na Bradesco Esportes FM. Vem com a gente, Cidade do Esporte, até as 2h30 aqui na rádio do seu esporte. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Boletim Furnas. Rumo ao pódio. Oferecimento. Furnas. Energia que impulsiona o Brasil. O Taubaté conquistou no domingo o título do evento teste de handebol para os Jogos Olímpicos de 2016, realizado na Arena do Futuro. Arena do Futuro porque logo depois ela se transformará em 4 escolas públicas. O Maringá continuou a disputa e ficou em terceiro lugar ao vencer o Itajaí por 25-23. A equipe vencedora de Taubaté saiu bastante satisfeita com a preparação do início dessa temporada, já que agora enfrenta o Pan-Americano de Clubes ainda neste mês em Buenos Aires, na Argentina. Boletim Furnas. Em busca do ouro. Oferecimento. Furnas. Energia que impulsiona o Brasil. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Vamos todos. E voltamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, para falar da equipe do Vasco da Gama. Ranieri Borges, depois de um período tirando férias lá nos Estados Unidos, bem longe do noticiário do Vasco da Gama, aproveitando muito a Major League Soccer, Major League Baseball, tudo quanto é Major League que era possível, está nos estúdios da Bradesco Esportes FM para falar sobre o Vasco da Gama. Tudo bem, Rani? Tudo certo, é um prazer conversar com você novamente. Bruna Vitória, um abraço também aos amigos ligados aqui no som da Bradesco Esportes FM. Vou repetir a mesma brincadeira que eu fiz mais cedo com o Cadu, tudo do jeito que eu deixei. Voltei, o Vasco da Gama permanece invicto, agora na disputa do título do bicampeonato carioca. Segundo jogo contra o Botafogo, ainda aguardando a reunião que vai definir o preço dos ingressos para essa partida. O presidente Eurico Miranda querendo colocar, como já disse também, o ingresso a preços populares para o torcedor cruzmaltino. O segundo jogo que será realizado também no estádio do Maracanã. Apesar do gramado não estar 100% das condições, acredito que o melhor palco do Rio de Janeiro para receber essa partida. Durante toda a semana, mesmo afastado do noticiário do Vasco da Gama, eu pude acompanhar toda a cobertura da Bradesco Esportes FM em torno da permanência ou não do técnico Jorginho à frente do comando técnico do Vasco da Gama. Ele que foi assediado pela equipe do Cruzeiro, mas após a partida de ontem, o próprio Jorginho já mudou um pouco o tom do discurso dele. Dizia que não se preocupava com isso agora, que não queria comentar o assunto, que dava até a sensação de que estava acontecendo uma negociação. Mas ontem, após a vitória na primeira partida da final do Campeonato Carioca, o Jorginho disse o seguinte sobre essa situação. Bem, o meu presidente já se manifestou, eu também me manifestei através da SNG, minha assessoria de imprensa, falando sobre isso
nunca eu declarei nenhuma outra situação em todo esse período aí, e eu não ia falar sobre essa situação, e espero manter assim. O que eu quero realmente é dar continuidade àquilo que eu venho construindo no Vasco durante 8 meses. Eu sempre sonhei e desejo isso, e vou trabalhar para isso, para que eu fique um longo tempo e venha tendo vitórias numa grande equipe, por exemplo, como é o Vasco da Gama. Então, estou muito feliz aqui e vou permanecer com certeza. Tá aí o técnico Jorginho dizendo que deve permanecer sim no comando técnico do Vasco da Gama. Um alívio para os torcedores cruzmaltinos, ele que é um dos principais responsáveis por esse bom desempenho do Vasco no Campeonato Carioca, já iniciado no fim da temporada passada no Campeonato Brasileiro, quando o Vasco infelizmente não conseguiu se manter na primeira divisão do futebol estadual. Os jogadores se representam amanhã na parte da manhã em São Januário, onde dão início aos trabalhos visando essa segunda partida diante da equipe do Botafogo. A gente fica na expectativa a respeito do valor dos ingressos. Tá certo, Juan? Tá certo, o noticiário completo do Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora de falar do Botafogo. Quem traz as informações do Alvinegro é Thier Leal. Boa Alô, tarde, Bruna, Juan, pessoal ligado aqui nesta segunda edição do Cidade do Esporte. O Botafogo perdeu a primeira partida diante do Vasco da Gama no primeiro jogo das finais do Campeonato Carioca, ontem no estádio do Maracanã. 1-0, gol marcado pelo atacante Jorge Henrique. Apesar disso, a equipe está muito confiante em reverter este resultado adverso na segunda e decisiva partida, visto que no primeiro tempo o volume de jogo apresentado pelo Botafogo foi muito grande, inclusive obrigando o goleiro Martin Silva a realizar grandes defesas neste primeiro jogo disputado no maior palco do futebol brasileiro. Apesar do alto número de cartões no jogo, foram 5 mostrados para o lado do Vasco da Gama e 2 cartões amarelos mostrados para jogadores alvinegros, além do cartão vermelho para o atacante Sassá. O técnico Ricardo Gomes não acredita que tenha sido um jogo violento. O motivo de tantos cartões foi pelo caráter decisivo da partida. Mas o mais importante é que não teve violência de nenhuma das partes. Isso é o mais importante. Cartões, o jogo muito corrido, e foi o caso, normal. Não vejo nenhum problema no número de cartões. Eu não computo isso, não. Eu quero ver um espetáculo no meu caso e para vocês também. Eu acho que é um bom espetáculo. O treinador já começa a projetar o trabalho que será realizado durante a semana no aspecto psicológico para estes jogadores do Botafogo nesta segunda partida do Campeonato Estadual. O elenco hoje tem folga, mas durante a semana vai treinar muito forte para este segundo e decisivo jogo. O trabalho da semana vai ser esse, o que nós temos que recuperar primeiro e depois incentivá-los, porque eles já sabem o que vão fazer em campo, incentivá-los, independente da experiência do Vasco, do meio de campo do Vasco, a gente sabe disso, vamos encarar com... Já estou querendo que essa semana passe rápido. Aí, portanto, o técnico Ricardo Gomes. Sobre contratações, o Botafogo está tentando contratar ainda mais um atacante, pelo menos, para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Um alvo da diretoria do Botafogo é o atacante William Potker, que defendeu o Linense no Campeonato Paulista e hoje se encontra na equipe do Figueirense, lá de Santa Catarina. A equipe catarinense tem 2 propostas em mãos, a do Botafogo e também da Ponte Preta, e deve definir ao longo desta semana sobre qual destino que o atleta irá tomar. O Botafogo que também está de olho na situação de Kleber Gladiador do Coritiba, mas acerca deste jogador é uma negociação muito mais complicada, visto que o atleta é um dos principais jogadores do Coritiba. A diretoria da equipe paranaense já disse que não irá liberar de qualquer maneira o jogador
que é o artilheiro do Campeonato Paranaense. Tá falado, galera? Tá falado, Tia Leal, com informações do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. Fato é que o William Potker se destacou bastante no Linense, lá em São Paulo, e a questão da Ponte Preta dar uma proposta também pode acabar seduzindo o jogador pelo fato de já ter atuado lá em São Paulo. Kleber Gladiador é um cara já consagrado, poderia encaixar muito bem nessa equipe do Botafogo, que perdeu, inclusive, alguns gols na final, que dá amostras de uma certa fragilidade na hora de definir as situações. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Botafogo campeão desde 1910. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E voltamos com um papo bastante interessante, entrevista exclusiva aqui na Bradesco Esportes FM. James Azevedo conversou com Doriva, o técnico campeão com o Vasco da Gama no ano passado e que chegou numa final anteriormente com a equipe do Ituano e muito mais. Vamos ouvir aqui na rádio do seu esporte. A Bradesco Esportes FM traz um bate-papo com o técnico Doriva, que atualmente comanda o time do Bahia, equipe que luta pelo título do Campeonato Baiano em 2016. Apesar de ter saído atrás no jogo de ida, já que o Vitória venceu a partida deste domingo por 2-0, o elenco segue em busca de mais um caneco para a galeria de títulos. Doriva passou por Vasco da Gama, Ponte Preta e São Paulo, para citar alguns clubes, naquela que ainda é uma curta carreira como treinador. Mas com importantes títulos, como o Campeonato Paulista em 2014 pelo Ituano e o Carioca de 2015 pelo Cruz Maltino. Doriva, muito obrigado pela entrevista. E como você avalia, olhando de fora agora, o Vasco da Gama novamente na final do Campeonato Carioca, lutando mais uma vez contra o Botafogo, e também como você vê o trabalho do técnico Jorginho junto do elenco Cruz Maltino? Maravilhoso, acho que o trabalho do Jorginho está sendo um trabalho brilhante, né? Isso. E a equipe está muito bem, fez o primeiro jogo bem seguro, conseguiu uma vantagem. Mas em se tratando de um clássico, com a tradição que o Botafogo tem também, tem que entrar com os pés no chão, né? Mas tem, assim, deu um passo muito grande para conquistar esse bicampeonato aí. E eu tô feliz porque foi uma passagem boa que eu tive no Vasco, fiz muitos amigos aí, e tô na torcida aqui para que o Vasco consiga conquistar esse bicampeonato. O Jorginho balançou com a proposta do Cruzeiro, financeiramente bem melhor, e acabou decidindo ficar no Vasco até aqui. Hoje, trabalhando pelo Bahia, como você analisa à distância essa decisão do treinador? Eu acho que isso aí é muito particular, né? Só quem está vivendo esse momento tem que ter o feeling de sentir, de ficar ou sair. Eu passei por essa experiência aí no Vasco, né? Recebi um convite do Grêmio e me senti muito confortável em recusar e ficar no Vasco, porque realmente o Vasco, na figura do presidente Eurico, ele te dá um suporte, né? E isso é muito importante. Isso é muito importante quando você está fazendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho, ter o respaldo da diretoria, né? Foi justamente o que eu não tive no São Paulo. Então, há que se valorizar isso, mas é uma decisão particular, é uma decisão muito pessoal, que quem está de fora não pode palpitar, não. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, Doriva. Grande abraço para você. E qual o recado que você manda para a galera que está sempre ligada na 91.1 FM? Não, eu que agradeço a participação aí, um grande abraço aos ouvintes aí da Bradesco, e é sempre um prazer falar com vocês. Grande abraço ao pessoal do Rio, que me acolheu muito bem quando estive por aí. Esse foi o técnico Doriva conversando com a gente, ele que tem 43 anos e vem na carreira tanto como auxiliar técnico como também treinador desde 2009, quando ainda estava no Ituano. Como jogador, atuou em diversas equipes e encerrou a carreira no Mirassol, clube de São Paulo. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes.
E seguimos na Bradesco Esportes FM com muitas informações. Vamos falar de futebol internacional aqui na Rádio do Seu Esporte. Pois temos a equipe do Leicester com 77 pontos pronta para ser campeã do campeonato inglês. Depende apenas de um resultado negativo do Tottenham hoje para conseguir o título. E temos a palavra dos atletas que tiveram no confronto diante do Manchester United, empatado por 1-1, onde o gol do Leicester foi do zagueiro Morgan, e ele fala agora na Rádio do Seu Esporte. É muito legal fazer um gol aqui, não sou um cara de muitos gols, estou me sentindo bem. O zagueiro Morgan, que também vai falar sobre a situação que levou a equipe do Manchester United a fazer um jogo parelho com o Leicester. Foi muito difícil, principalmente porque o Manchester dominou a posse da bola. O zagueiro Morgan, zagueiro jamaicano, que de vez em quando faz os golzinhos pela equipe do Leicester. Outro que falou em coletiva de imprensa foi o lateral Simpson. Ele, que é a revelação do Manchester United, teve poucas oportunidades, mas vai falar aqui na Rádio Seu Esporte, virou titular do Leicester e voltou a ex-casa. Ele vai falar como foi pra ele. Não vi pressão extra por visitar meu clube onde fui formado. Sigo meu trabalho no Leicester e não senti a visita a Old Trafford. Lembrando que a única equipe que pode alcançar a equipe do Leicester City é o Tottenham, que joga hoje às 4 horas da tarde, confronto diante da equipe do Chelsea, clássico, que pode decidir o título do campeonato inglês. E tem mais informações do Leicester, Gabriel? Exatamente, Juan. A UEFA já se pronunciou sobre os grupos da próxima Champions, e caso o Leicester seja campeão, será cabeça de chave do torneio, e é bastante importante, pois o vice-campeão, que no caso será o Tottenham ou o Leicester, ficará no pote 4 da Champions, que é o pote com as equipes mais fracas. Pode ficar num grupo muito forte se ele ficar em segundo. E ficando em primeiro já sai como cabeça de chave, podendo ter um grupo mais fácil. Então, além de ser um título, é óbvio que é muito importante, mas para a Champions do ano que vem é mais importante ainda por ser cabeça de chave e não ficar no último pote e pegar um grupo muito mais complicado. Surge a dúvida, né, Juan? A gente viu o Leicester se destacando ao longo da temporada e agora com grandes chances de se sagrar campeão. Se ele for para a Liga dos Campeões, será que ele tem chances de seguir com essa campanha histórica? Pra mim tem chances sim de fazer uma boa campanha, não passar vergonha, até porque qualquer um que vá bem no campeonato inglês é credenciado a isso, sem contar que apesar do interesse em alguns atletas da equipe, como o próprio Mahrez, que inclusive chegou a se oferecer, entre aspas, para o Barcelona, que foi eleito o melhor jogador pelos atletas, o Vardy, que foi eleito o melhor jogador pelos jornalistas. Tem bons jogadores, o N'Golo Kanté, e todos eles têm propostas. E se tratando da equipe do Leicester, um milionário que é dono do clube, avisou que precisava de 3 anos para equilibrar as contas e colocar o Leicester entre os 5 melhores do campeonato inglês. Conseguiu isso em 2 anos, no segundo ano disputando um título que pode ganhar, e está de olho em outros atletas de outras ligas para reforçar o elenco. Inclusive o português William Carvalho, que tem se destacado com o Sporting, é um dos atletas que estão na mira do Leicester City. Você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Eu aposto num Leicester que passa até pelas oitavas de final da Champions. Cidade do Esporte. E vamos falar do Fluminense aqui na Rádio do Seu Esporte. Arthur Boa me chama com informações do Tricolor. Beleza, um forte abraço a todo mundo ligado aqui no Cidade do Esporte, na Bradesco Esportes FM. E a equipe do Fluminense divulgou o balanço financeiro da última temporada e vai muito bem no seu lado financeiro. Foram 32 milhões de superávit, ou seja, o Fluminense conseguiu lucrar bastante, principalmente com a venda de seus jovens jogadores. Gerson, que foi vendido para o Roma, Kennedy, que foi para o Chelsea, e Robert, que foi para a equipe do Barcelona. O Tricolor, portanto, conseguindo lucrar bastante, 32 milhões de reais, tem dinheiro em caixa e por isso vai ao mercado para poder reforçar o seu elenco visando o Campeonato Brasileiro e também a reta final da Copa do Brasil. O Fluminense que precisa de pelo menos mais 1 ou 2 meio-campistas, uma vez que perdeu o Diego Souza, que era no início da temporada seu camisa 10, e Gerson vai retornar para a equipe do Roma. Ou seja, o Fluminense tem apenas Danielzinho e Felipe Amorim, que atuam como meio e central. O Fluminense então precisando de mais 1 ou 2 homens aí para essa posição, além, é claro, das laterais. O Tricolor que hoje não conta com um lateral esquerdo de grande nível. O Wellington Silva
vinha atuando improvisável no setor, e também mais um zagueiro, uma vez que, como o Fluminense vende muitos jogadores, é a sua principal fonte de renda, o Fluminense deve negociar o Marlon no meio do ano. Já existem interessados, o Tricolor negocia e deve concretizar quando a janela internacional reabrir aqui no Brasil. Beleza? Beleza, Arthur, boa com informações do Fluminense, né? Inclusive, acontecendo coisas especiais até nas informações do Arthur Boa, Tricolor. Tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro pela frente. Você está na Rádio Seu Esporte Bradesco Esportes FM. Com amor e com vigor. Cidade do Esporte. Amanhã, a tocha olímpica chega aqui no Brasil, rumo à sede esportiva do mundo, Rio de Janeiro. Mas até lá, da capital federal, a tocha inicia um caminho que percorre o Brasil durante os 95 dias, passando por 328 cidades, promovendo aí uma festa de paz, união, amizade entre os povos e muito calor humano. E a Bradesco Esportes FM tem a lista dos 10 primeiros condutores da tocha aqui no Brasil. A primeira condutora da tocha, que recebe a tocha direto ali do aeroporto de Brasília, é a Fabiana Claudino, a bicampeã olímpica e capitã da seleção brasileira de vôlei. A Fabi é considerada uma das melhores centrais do mundo, ela que tem 1,93 m e é nascida em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Logo depois, quem recebe a tocha é Arthur Ávila Cordeiro de Mello, o primeiro pesquisador brasileiro da América Latina a receber a medalha Fields, considerado o Nobel da Matemática. Ele se divide entre o Rio e Paris, coordenando aí o Centre National de la Recherche Scientifique e o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. Logo depois, vai para as mãos de Gabriel Hardy. Aos 16 anos, ele que acumula prêmios e conquistas como o Campeonato Brasileiro Juvenil e o 3º lugar no Sul-Americano de Karatê. Logo depois, vai para as mãos de Ângelo Assunção, uma das promessas brasileiras nos Jogos Olímpicos do Rio. Ele que é acrobata, especialista no salto e no solo, integra a seleção brasileira de ginástica artística. Logo depois vai para as mãos de Aurilene Vieira de Brito, diretora da Escola Estadual Agostinho Brandão, em Cocal dos Alves, no Piauí. Logo depois vai para a mão da pequena Hannah Khaled, ela que é uma refugiada que veio da Síria, passou por momentos difíceis e hoje vive em São Paulo com os pais, um irmão mais velho e uma irmã bebê, mais os tios e os 4 primos em um apartamento no centro da cidade. Ela é uma das homenageadas que recebe aí a tocha olímpica. Logo depois vai para as mãos de Adriana Araújo, a única mulher brasileira medalhista olímpica no boxe, que passa logo depois a tocha para as mãos do nosso campeão do surf, Gabriel Medina. Logo depois, o surfista passa a tocha para Paula Pequeno, a melhor jogadora dos Jogos Olímpicos de Pequim. Ela que defende a equipe do Brasília na Superliga e está ali na nossa seleção brasileira feminina. Encerrando aí a lista dos 10 primeiros condutores da tocha aqui no Brasil, Vanderlei Cordeiro de Lima, ele que é ex-maratonista e protagonizou um dos eventos mais emocionantes da história dos Jogos. Quem não se lembra, em 2004 na Grécia, quando a 6 quilômetros da linha de chegada ele foi derrubado por um manifestante religioso que burlou a segurança da prova e ele voltou a correr e conquistou a medalha de bronze, mas a medalha de ouro era para ser a medalha dele e por causa disso ele recebeu do Comitê Olímpico Internacional a medalha Pierre de Coubertin, o primeiro latino-americano a ganhar essa condecoração. Juan. Tá certo, informações sobre a tocha também aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora de falarmos do Flamengo aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, que é Mauro Santana me chama a caminho do treinamento do Mengão. Tudo bem, Mauro? Beleza, Juan. Forte abraço pra você, pra Bruna e toda a galera que tá ligada aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Já estamos aqui a caminho do Ninho do Urubu, estou aqui com o Postante Fernando, nosso cinegrafista, também a Robertinha, nossa colega da TV Bandeirantes, e vamos aí para a reapresentação dos jogadores após o domingo de folga. E os atletas rubro-negros que serão submetidos a um coletivo pronto, sob o comando do técnico Muricy Ramalho, que vai comandar aí o treinamento visando definir a equipe que enfrenta a Fortaleza na próxima quarta-feira, às 9h45 da noite, primeiro jogo da segunda fase da Copa do Brasil. E dentro deste compromisso, o treinador que vai fazer uma escalação mais ofensiva, né, já que o Flamengo, embora haja todo um discurso de respeito ao adversário, vai buscar a vitória por 2 ou mais gols de diferença, já que, a exemplo da primeira fase, também prevalece nesta fase da competição nacional, já que o vencedor vença a partida por 2 ou mais gols, elimina a necessidade da partida de volta e estará automaticamente classificado para a próxima fase.
paralelo a tudo isso, a diretoria rubro-negra já sai para a contratação de reforços. O fim de semana foi tenso, com reuniões envolvendo a cúpula do futebol e a comissão técnica, cobranças de ambos os lados, no sentido de que os resultados não foram bons e de que o Flamengo precisa, sim, da contratação de jogadores, principalmente para a zaga diária. Flamengo, que isso não é mistério para ninguém, Muricy Ramalho entregou uma lista de possíveis jogadores que poderiam ser contratados. No entanto, o mercado não está favorável para a contratação de zagueiros. Quem os tem não libera por qualquer preço, não há jogadores em fim de contrato. Aqueles que estão em fim de contrato são visados por outros clubes ou ainda tem mercado na Europa. Então, justamente por isso, a diretoria rubro-negra, que já gastou 26 milhões de reais em contratações, foram 10 ao todo até agora em 2016, vai solicitar logo mais, na reunião do Conselho de Administração que acontece na sede da Gávea, a liberação dentro do orçamento previsto para 2016, mais 8 milhões. É claro, 26 milhões já foram gastos, a verba inicial seria de 22 milhões, quando teria ultrapassado em 4 milhões todo o orçamento para contratações, mas a gente lembra, Kaique foi vendido por 7 milhões e 200 mil reais para o Yokohama Marinos, do Japão. Então, simplesmente por conta disso, o Flamengo ainda tem uma sobra de 2 milhões, quer utilizar aí mais 8 milhões, que poderia captar um empréstimo no mercado financeiro. Juntando 10 milhões, ficaria aí o suficiente para contratar pelo menos um zagueiro de qualidade. Há vários nomes sendo ventilados, os principais jogadores sul-americanos, como o Diego Polenta. No entanto, a gente lembra, a janela para transferências internacionais já se encerrou. Ou seja, se o Flamengo quiser contratar um zagueiro para utilizar de imediato para o início do Campeonato Brasileiro, terá que buscar no mercado interno ou então um atleta que esteja em final de contrato e para o mês que vem que fique já à disposição. Se o Polenta fosse contratado, por exemplo, ele só poderia estrear pelo Flamengo na 15ª rodada deste Campeonato Brasileiro. Valeu, Juan. Valeu, Mauro Santana, com informações do Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte. Eu não sei se vale investir em um jogador para estrear só na 15ª rodada, se a questão é a imediatilidade, né? O atleta entrar de imediato na equipe do Flamengo. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. E a gente segue com notícias olímpicas aqui na Bradesco Esportes FM na segunda edição do Cidade do Esporte. O nadador coreano Park Tae-hwan ficou de joelhos, literalmente, perante o Comitê Olímpico da Coreia do Sul para tentar disputar os Jogos do Rio em 2016. Tae-hwan cumpriu até abril uma suspensão de 18 meses por ter sido flagrado no exame antidoping. Mas o Comitê da Coreia do Sul tem uma regra que impede que atletas suspensos por doping representem o país até 3 anos após o final do cumprimento da meta. O nadador disse que ficaria muito grato se tivesse outra chance de servir o país e alcançar uma boa performance pelo povo da Coreia do Sul. Logo após se abaixou, ficou de joelhos e baixou a cabeça, implorando por uma chance em um gesto que na Coreia do Sul significa extremo remorso. O sul-coreano foi campeão olímpico dos 400 metros livre em Pequim em 2008 e ainda tem mais 3 medalhas de prata em Jogos Olímpicos. Resta ver se o Comitê Olímpico Sul-Coreano vai acatar aí esse pedido de perdão desse atleta nadador. É verdade, né? É sempre bom ver a pessoa se arrepender de uma decisão ruim que fez, né? Mas, nesse caso, se tratando do maior evento do esporte olímpico mundial, né? De todos os esportes, praticamente, só não do futebol, tem que se pensar 2 vezes para chegar a uma conclusão. E chegamos ao fim, Bruna Vitória, do Cidade do Esporte aqui na Bradesco Esportes FM. Até a próxima. Rápido. Até a próxima, Juan. Estamos juntos na Bradesco Esportes FM e já pensando no próximo Estado do Esporte, no próximo sábado, Juan? É verdade, já pensando e já entrando em contato com algumas situações. Valeu, galera! Fui! Cidade do Esporte.